Em Gaspar, um padrasto foi condenado a 20 anos de prisão pela morte do enteado após denúncia do MP. Para entender de que forma a sociedade pode ajudar e evitar novos casos, eu converso com a promotora de justiça, Lara Zapelini Souza. Promotora, o Tribunal do Júri em Gaspar condenou o padrasto que matou o enteado de 3 anos. A sessão ocorreu em 2 dias, tendo cerca de 20 horas de duração. Esse tempo se deu ao fato de que o caso era complexo? Sim, era um caso já com histórico de agressão por parte do padrasto. E mesmo sendo deferidas medidas de proteção, de afastamento do padrasto para com aquela criança, a mãe resolveu reatar o relacionamento com o marido e, inclusive, deixou a criança aos cuidados do padrasto para ir trabalhar. No dia dos fatos, o padrasto alegou que a criança caiu da cama. Entretanto, durante o julgamento, foram ouvidas várias testemunhas, inclusive os médicos que atenderam o menino, e chegou-se à conclusão que realmente ocorreu uma agressão que culminou com o homicídio da criança. Assim, o padrasto foi condenado a pena de 20 anos de reclusão pelo homicídio qualificado, tanto pelo motivo torpe, quanto como recurso que dificultou a defesa da vítima, por ser apenas uma criança de 3 anos que também já tinha sido agredida anteriormente. Promotora, nesse caso, a gente vê que a violência que culminou na morte da criança não foi a primeira. Esse é o chamado ciclo da violência, né? Que infelizmente muitas vezes acaba em morte. Sim, é muito importante que casos de violência, principalmente contra crianças, sejam denunciados e sejam tomados os cuidados necessários para a proteção daquela criança. Infelizmente, é comum que agressores prometam não fazer mais aquilo, mudar de comportamento. Entretanto, passado algum tempo, voltam a perpetrar atos de violência, inclusive com uma maior agressividade. No caso em questão, se a mãe tivesse respeitado essa medida cautelar de afastamento e não deixado a criança com o agressor, certamente esse homicídio não teria ocorrido. Promotora, e quem pode ajudar a vítima e essa família antes de um crime tão bárbaro? Qual o papel da sociedade e das instituições? A sociedade tem um papel fundamental. Por isso é importante que qualquer pessoa que tenha conhecimento de violência, tanto física quanto sexual, contra criança ou adolescente, que denuncie, seja nos canais que pode fazer denúncia anônima, como o Disque 100 ou 190, seja diretamente na delegacia de polícia, no Ministério Público ou ao Conselho Tutelar. O Ministério Público e o Conselho Tutelar vão tomar as medidas necessárias de proteção daquela criança ou daquele adolescente. Sejam medidas judiciais, de responsabilização dos agressores e de proteção das vítimas, sejam medidas de encaminhamento daquela família aos órgãos de assistência sociais do município, como o CREAS, se necessário, ou até mesmo o atendimento psicológico dos envolvidos. Tá certo, então, promotora, obrigada pela entrevista.